Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje eu quero responder a tag Metas Literárias para o ano de 2025. Antes de responder as 11 perguntas que correspondem à tag Metas Literárias, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação do Recomendo Ler e faz com que ele chegue a outras pessoas. Bom, a tag Metas Literárias consiste em 11 perguntas que vai reforçar aí algum dos vídeos que eu já postei, como por exemplo, 12 livros para 2025, 6 calhamaços para 2025, 12 livros de autores goianos também para 2025. Então é um apanhado aí das minhas metas para 2025 e o que me dá margem para colocar outros livros que eu infelizmente não consegui colocar nesses projetos de leitura e metas literárias. Então eu vou deixar registrado aqui nesse vídeo para que no final de 2025 eu possa retornar e ver o que eu realmente consegui fazer em relação a essa tag de metas literárias. A primeira pergunta da tag é quantos livros eu pretendo ler em 2025. Então eu fiz um cálculo aqui de acordo com as semanas do ano de 2025, eu estabeleci 52 livros. Não contei quadrinhos, mangás, manhwas, porque isso vai ser uma meta aberta e mais separada da resposta oficial para essa primeira pergunta. Então, eu pretendo ler em 2025 52 livros que vão corresponder aí a pelo menos um por semana. A segunda pergunta é uma continuação que eu pretendo ler. Eu já li o primeiro livro dessa série há muito tempo atrás, que é Guerra do Velho, do John Scalzi, então eu gostaria de ler As Brigadas Fantasma, que eu já tenho há bastante tempo aqui na minha estante, para dar seguimento aí nessa série. Eu gostei muito da temática, da escrita do John Scalzi em Guerra do Velho, então eu não sei por que eu não peguei esse livro para dar continuidade na leitura, então fica aí de meta para 2025. Terceira pergunta, um autor que quer ler pela primeira vez e qual livro? Então eu selecionei aqui O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Eu acho que está mais do que na hora de conhecer a escrita de um dos autores mais importantes e que atualmente escrevem fantasia. Esse livro, ele é um verdadeiro hype aqui no Brasil, então foi lançado. Nunca uma editora, eu acredito, apostou tanto mais recentemente em fantasias assim mais extensas como a editora Trama. Então eu quero ler esse primeiro livro que N pessoas, diversas pessoas elogiam muito a escrita do Brandon Sanderson. Então vai ser o meu primeiro contato com os personagens e com essa história que aparentemente eu devo gostar. A quarta pergunta é um autor que eu gosto muito, que eu pretendo ler mais, e qual livro? Eu gosto muito da escrita do Bernard Cornwell e eu pretendo reler a trilogia das Crônicas de Arthur. Então é uma das minhas metas para 2025. Então seria esse livro e retomar aí a minha jornada aí como leitor dos livros do Bernard Cornwell. A quinta pergunta é o que eu pretendo fazer de diferente, e aí eu entendo em relação às leituras em 2025. Então, uma meta dentro da meta que é ler pelo menos um livro por semana. Eu gostaria de ler mais clássicos e gostaria de dar seguimento nos projetos do Recomendo Ler, que é o 12 livros para 2025, 6 calhamaços para 2025 e o 12 livros de autores goianos para 2025, além de tentar ler aí os livros do Stephen King em ordem de lançamento, que é um projeto que eu pretendo fazer aqui no canal. Ler os mangás do Jiu-Jitsu, todos eles, eu tenho vários aqui, estão parados. Então essas são algumas das minhas metas para 2025 e que eu gostaria de fazer diferente em relação
a 2024. Sexta pergunta, um calhamaço que eu pretendo ler. Eu vou colocar esse aqui, O Pacto da Água, do Abraham Verghese, publicado pela editora Companhia das Letras, mas eu também gostaria, reforçando aí, que o meu interesse em ler todos os 6 livros que eu coloquei como meta para 2025, que é do vídeo 6 calhamaços para 2025. Então eu vou deixar a capa de cada um deles aqui, mas, por exemplo, tem Os Pilares da Terra, tem As Benevolentes, então tem livros bem interessantes que eu selecionei para ler no próximo ano. Sétima pergunta, livros nacionais para ler. Eu vou reforçar aqui mais uma das minhas metas que está aqui no canal, que são os 12 livros de autores goianos para 2025. Então eu já teria aí 12 opções de autores nacionais para ler durante o ano. Mas eu coloquei aqui 2 livros adicionais. O primeiro dele é o livro de contos do Renan Alves, Mar Escrito, e esse livro eu vou ler ele em janeiro, que ele faz parte de um clube de leitura que eu estou participando, que é de onde eles vêm, do Jefferson Tenório. Vai ser o meu primeiro contato com uma obra do Jefferson Tenório, que esse livro faz parte do Clube da Bruna, do Literatura. Então, estou bem ansioso. Esse aqui é uma leitura certa de 2025, sem qualquer dúvida. Oitava pergunta, um livro que pretende ler. Então, eu já coloquei esse livro em algum TBR, mas acabei não conseguindo ler, que é A Arte do Romance, do Milan Kundera. Esse livro ele foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Eu acho que o Milan Kundera, o pessoal fala muito bem da escrita. Ele tem esse livro, A Insustentável Leveza do Ser, que é muito elogiado. Então esse não é o livro mais conhecido e o mais elogiado do autor, mas eu pretendo começar a ler as obras dele justamente por esse. Então, com certeza vai ser lido aí em 2025 em algum momento. Nona pergunta, um livro hypado que você pretende ler. Eu acho que Uma Vida Pequena, ela esse livro se inclui como resposta dessa pergunta, porque há 2 anos, 1 ano e meio atrás, esse livro era extremamente hypado. Acho que até hoje muita gente fala sobre esse livro, fala sobre a sensibilidade que precisa ter para ler, o quanto as pessoas se emocionam, o quanto ele é tocante para as pessoas que leem. Então, eu acho que 2025 é um bom momento para eu tirar esse livro da estante e finalmente ler. 10ª pergunta, um livro clássico que eu vou ler em 2025. Então, eu certamente vou ler Dom Quixote em 2025. Eu tenho essa edição da Penguin e tenho, por enquanto, né, o primeiro volume lançado pela editora Antofágica. Então é um livro que há muito tempo eu quero ler. Eu sei que é um clássico da literatura e que muita gente gosta. Para essa primeira leitura eu escolhi essa versão da Penguin, que eu acho que vai ser a mais confortável. Tem uma tradução que é muito elogiada, para com certeza aí eu ter uma experiência de leitura bem melhor do que, por exemplo, com a edição da Antofágica, que é muito bonita, mas eu acredito ser um pouco desconfortável pelo tamanho. Então, por hora, eu vou ler na edição da Penguin. 11ª pergunta e última dessa tag de metas literárias é um lançamento que eu estou ansioso para ler. A editora Trama anunciou recentemente que vai publicar alguns livros desse autor, mas eu tenho muito interesse em ler Shadows of the Gods, que é um livro de fantasia, que foi bem hypado. Ele é muito bem avaliado no exterior. Então é certamente um dos lançamentos que, quando lançado, eu vou tentar ler o mais breve possível, próximo do lançamento, porque é realmente uma história e um autor que eu gostaria de conhecer. Bom, então é isso. Essas 11 perguntas dão aí uma dimensão um pouco mais do que eu pretendo ler em 2025, reforçando os projetos de leitura que estarão em andamento esse ano.
no Recomendo Ler. Então, deixe aí nos comentários, eu vou deixar todas as perguntas. Se possível, deixe aí as suas respostas para que eu também tenha alguma sugestão de próximas leituras aqui no Recomendo Ler. Reforçando os recados iniciais, se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a outras pessoas. Lembrando que tem vídeo aqui no canal toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado para você que assiste os vídeos do canal até o final e até o próximo vídeo.